A sua Bíblia, no texto proposto pela nossa juventude, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Nós só vamos ler o versículo 22 e 23 e você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Atos capítulo 17, versículo 23 e 27. Perdão, 22 e 23. Atos 17, versículos 22 e 23. Lá, quem está lá fora, tem alguns lugares aqui, quiser entrar, eu pedi os irmãos lá da recepção para poder orientar aí. Nós temos lugares agora aqui no templo, ok? Tem lugares aqui. O pessoal dos nossos irmãos da recepção pode orientar, porque agora nós temos lugar aqui, ó. Pode falar para o pessoal aí fora para entrar, que temos lugar aqui, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22, 23. Porque, passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus e vamos pedir a Ele misericórdia e os nossos ouvidos atentos a ouvir a sua voz. Pai, obrigado por tua palavra. Em ação de graças te louvamos pela porção da tua palavra e pedimos que por ela o Senhor nos fale nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre a supremacia do Evangelho em um mundo que não conhece Deus. A supremacia, ou seja, a eminência, a condução do Evangelho em um mundo que não conhece Deus. O Evangelho sempre será suplantador. O Evangelho sempre vai estar por cima. O Evangelho estará por cima porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crente de verdade ama o Evangelho, não se envergonha dele. Crente de verdade não deixa o Evangelho, pelo contrário, se agarra a ele. Nós não somos superiores a ninguém. Eu sei que essa nomenclatura evangélico, ela é muito comum nos últimos 20 anos no Brasil. Eu particularmente não sou muito simpático a essa nomenclatura. Eu prefiro, dizer que sou discípulo de Jesus, prefiro não o título, mas eu prefiro a ideia de que somos discípulos de Jesus, cristãos. Muito embora cristão também, essa palavra, ela é atrelada à questão religiosa. Mas enfim, essa palavra evangelho, evangélico, ganhou destaque no Brasil nos últimos 20, talvez 30 anos. Mas nós não somos maiores do que ninguém. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Mas o Evangelho de Cristo, esse sim, ele tem uma projeção no mundo, porque
ele é o próprio poder de Deus para a salvação das pessoas. Na verdade, o Evangelho, ele é o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você acabou de ver aqui um teatro que retrata a conversão de um homem que perseguia crentes. Esse homem era Paulo, conhecido como Saulo, também chamado depois de Paulo. Você viu aqui na peça que esse homem perseguia a igreja e depois ele teve um encontro com o Senhor Jesus numa estrada que ia para Damasco. Ele tinha cartas na mão para prender os crentes, autoridade romana para prender os crentes. E na estrada para Damasco ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele ouve Jesus dizendo: por que você me persegue? E quando ele ouve essa palavra de Jesus, ele é impactado, ele recebe uma luz poderosa e a sua vida é mudada completamente, porque ele entende que ele estava perseguindo a igreja de Jesus, e se persegue a igreja, persegue o dono da igreja, Jesus. Esse homem se torna o maior pregador do evangelho de toda a história. Ele se torna o maior missionário que já pisou nessa terra. E esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de uma das viagens missionárias desse homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. Ele está na sua segunda viagem missionária. Você lê um texto comigo em que o apóstolo Paulo está na Grécia, em Atenas, na Grécia. Mas ele está vindo da sua segunda viagem missionária de experiências marcantes. Se você pegar os textos anteriores, você vai ver que o apóstolo Paulo esteve com a sua comitiva missionária no lugar chamado Filipos. Depois de Filipos, ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica ele é perseguido. E de Tessalônica ele vai para um lugar chamado Bereia. E lá ele é bem recebido pelos bereanos. Ele prega o evangelho na Bereia, e os bereanos recebem Paulo com alegria. E os bereanos faziam questão de conferir o que Paulo pregava na palavra. Por isso a expressão, confere a palavra como os bereanos. Só que lá na Bereia, ele também é perseguido. Os judeus começam a perseguir Paulo, e ele teve que sair correndo às pressas, e sai às pressas da Bereia, deixa para trás Silas e Timóteo, e ele então é conduzido pelo Espírito Santo para esse lugar. Que lugar é esse? Grécia. Chegando em Grécia, ele vai ter mais uma experiência. E a sua experiência é diante de pessoas que conheciam tudo de filosofias. E ele vai discursar sobre o evangelho, vai falar sobre o evangelho. E você leu um texto comigo que vai falar o que está escrito aqui: ao Deus desconhecido. Eu gosto de futebol. Eu vou usar aqui uma linguagem de boleiro. Não sou mais boleiro, deixei de ser faz uns 20 anos atrás, mas gosto de futebol. Então eu vou usar essa linguagem de boleiro. Perdoe aí quem não gosta de futebol, mas você vai entender menos não gostando de futebol. Eu vou usar essa linguagem, ela é didática, tão somente didática. Quando Paulo chega em Atenas, a bola está na marca do pênalti sem goleiro, para ele pregar o evangelho. Aí você vai olhar para essa expressão assim, ela não te diz muita coisa, a princípio. E por que Paulo tem uma porta aberta para pregar o evangelho? Porque o apóstolo Paulo é um homem conectado e à frente do seu tempo. Se você pegar a história do apóstolo Paulo, ele era romano, cidadão romano,
judeu de nascença, ele conhecia de filosofia, ele conhecia de teologia, ele conhecia de astrologia, ele conhecia ciência. Ele é um homem conectado e à frente do seu tempo. Então, quando ele chega em Atenas, conduzido pelo Espírito Santo, eu devo te dizer isso, ou te lembrar, de que o livro de Atos é um livro onde os discípulos estão conduzidos pelo Espírito Santo, e aqui não é diferente. Quando Paulo chega em Atenas, ele está conduzindo pelo Espírito Santo. Sim, ele está conduzido pelo Espírito Santo, é o principal, mas ele está carregado de informações. E somado à condução do Espírito e carregado de informações, tem um homem que está completamente aberto para o novo que pode acontecer a qualquer momento. Então, deixa eu te dizer por que dessa expressão. Antes da gente entrar no corpo da mensagem, vamos entender por que dessa expressão ao Deus desconhecido. Paulo está dentro do berço da filosofia, da mitologia e do paganismo grego. E ele está andando, diz o texto que nós lemos, que ele está passando por Atenas. E ele vê esse altar ao Deus desconhecido. Por que existe esse altar ao Deus desconhecido? Tem um texto, você não precisa ler agora, Tito capítulo 1, versículo 12. E lá é citado um profeta. Esse profeta não é nenhum profeta do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Ele é um profeta e é também um filósofo. A história diz que 600 anos antes de Cristo, houve uma praga em Atenas. Uma praga muito forte. Uma doença que matou muita gente. E o conselho de Atenas se reuniu. E lá em Atenas tinha um homem chamado Nícias. E Nícias era aquele homem que estava antenado com tudo. E perguntaram a Nícias: Nícias, o que os oráculos estão dizendo sobre a praga que está sobre nossa cidade? E eles perguntaram a Nícias o seguinte: Nícias, o que fazer para essa praga cessar? E a história diz que eles tinham feito vários sacrifícios e nada da praga cessar. Aí Nícias respondeu o seguinte: lá em Creta tem um homem que ele pode trazer a resposta. Esse homem é chamado às pressas para ir de Creta, da ilha de Creta, para Atenas. O nome desse homem é Epimênides. Foram lá a Creta buscar Epimênides, e ele veio de pronto, chegou na cidade e fez como o apóstolo Paulo, começou a andar na cidade. E diz a história que Epimênides ficou espantado com duas coisas. Primeiro, morte. E segundo, ele ficou espantado com a quantidade de deuses que tinha em Atenas. E ele chegou a declarar: aqui tem mais Deus do que homens. Estima-se que em Atenas nesse tempo tinha mais de 30 mil deuses. Mas aí Epimênides disse: olha, eu vou descansar, e amanhã pela manhã eu preciso de um grupo de ovelhas. Essas ovelhas elas vão precisar estar famintas, então amarre-as agora. E além de um grupo de ovelhas brancas, negras, malhadas, eu vou precisar de pedreiros e vou precisar de argamassa. Ninguém entendeu nada, porque Epimênides vai pedir ovelhas, pedreiros,
argamassa. Mas no dia seguinte, tudo que esse homem pediu estava à sua disposição. Tudo que ele exigiu estava pronto. Então perguntaram entre si: o que esse maluco quer fazer com isso? Bom, chamar filósofo de maluco é redundante. Ainda mais chamar um filósofo profeta de maluco é mais redundante ainda. Perguntaram o que esse maluco quer com ovelha, com ovelhas famintas, com argamassa, com pedreiro. Diz a história que eles foram para o lugar sagrado, junto à pedra sagrada de Atenas. E Epimênides disse: ó, soltem as ovelhas. Soltaram as ovelhas, e as ovelhas começaram a pastar. E diz a história que Epimênides levantou a mão para o céu e começou a fazer uma oração ao Deus dos céus. E ninguém entendeu por que aquela cena. Um homem com a mão levantada para o céu, um grupo de ovelhas pastando. E aí talvez, não é a história, talvez alguém tenha perguntado assim: nós chamamos esse homem para cessar uma praga e ele está aqui levantando a mão para o céu enquanto tem um grupo de ovelhas pastando? Mas de repente Epimênides diz assim: todas as ovelhas estão pastando? Alguém disse assim: não, tem um grupo junto à pedra sagrada que não está pastando, elas estão quietas, elas estão simplesmente quietinhas. Epimênides disse: pega essas ovelhas, sacrifica essas ovelhas, porque o Deus dos céus vai receber o sacrifício e a praga vai cessar. Assim fizeram, sacrificaram as ovelhas. Mas alguém perguntou: Epimênides, e aí? Tudo bem, mas qual o nome desse Deus? Epimênides falou: bom, agora é hora de vocês pegarem a argamassa, pegar os pedreiros e construir um altar. Tá, mas qual o nome desse Deus? Nós vamos botar qual o nome do Deus? Aí Epimênides respondeu o seguinte: coloquem, está escrito aqui, gente, coloquem o nome. Nasceu a história ao Deus desconhecido. Aí eu vou voltar à linguagem de boleiro. Paulo chega em Atenas, está andando em Atenas, e a bola está na marca do pênalti sem goleiro. Paulo está ali, ele é a própria expressão do Evangelho. O Evangelho estava em Paulo e Paulo estava no Evangelho. Paulo respirava o Evangelho. Olhando para todo o livro de Atos, Paulo está cheio do Espírito Santo, em lugar onde Deus é desconhecido, e então ele depara-se com essa história. Eu devo te lembrar que Paulo, além de ser sábio, inteligente, é conectado com o Espírito. O Espírito então vai lá e fala: Paulo, olha isso aí, olha o que eu estou te oferecendo. É só olhar para a história. Repare que a expressão não é Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. Interessante que a expressão ao, ou seja, a combinação de uma preposição com um artigo definido masculino, indica um destinatário. Na verdade, essa expressão está dizendo assim: louvor a um Deus desconhecido, reverência a um Deus desconhecido. Desconhecido para os atenienses, não para Paulo. Paulo sabia quem ele era. Então eu quero olhar para esse texto com você. Eu vou tentar ser breve e observar de que forma Paulo vai apresentar esse evangelho.
no lugar onde as pessoas não conheciam Deus. Como é que Paulo vai apresentar esse evangelho nesse lugar onde as pessoas não conheciam Deus? Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para o texto comigo, para a história, e vamos observar o que Paulo sentiu nesse lugar. Ou seja, qual o sentimento de Paulo ao chegar nesse lugar? Olha comigo, por favor, para o versículo 16, do capítulo 17, evidentemente. E a primeira coisa que vamos observar aqui, ao apresentar o evangelho, é o sentimento de Paulo. Olha o que diz o versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, Paulo está esperando Silas, Timóteo e a sua comitiva, que ficou em Bereia. Enquanto Paulo estava esperando em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Prestou atenção? Então a primeira coisa que Paulo vai fazer, aliás, não é fazer, é sentir. O seu espírito move em si mesmo. Aqui tem um verbo grego interessante, eu não sei nem pronunciar ele direito. Paroxismo, que dá duas ideias. Uma ideia de epilepsia, e a outra ideia é a ideia de uma ira. Ou uma reação muito forte. Evidentemente que nós não estamos falando de uma coisa sem controle emocional e sem controle mental. Estou falando de um homem, a Bíblia está dizendo que esse homem, quando chegou em Atenas, o seu espírito ficou mexido. Pastor, pode isso? Pode alguém chegar num lugar e o seu espírito ficar mexido? Pode alguém chegar em um lugar e ficar, eu vou usar uma outra palavra, incomodado? É lógico. Quem nunca sentiu isso? Algumas pessoas vão usar um termo que nós não usamos, e que de fato não é exatamente esse termo, mas algumas pessoas vão dizer assim: o ambiente está carregado. Parece que o ambiente está carregado. A palavra está errada, mas a ideia está certa. O espírito de Paulo ficou mexido. Por quê? Porque havia uma idolatria incontrolada, havia o desconhecimento de Deus. E você sabia que existem outros exemplos na Bíblia? Eu posso citar para você. Primeiro exemplo, Moisés, quando desceu no monte, ele viu o povo de Deus adorando o bezerro. O que ele sentiu? Uma ira. O que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Ele ficou revoltado com a idolatria do povo. O povo que Deus tirou do Egito, agora estava adorando um Deus do Egito no deserto. Posso te dar mais um outro exemplo? Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega no templo, ele vê os cambistas vendendo animais para o sacrifício. Ele vê a exploração no templo, ele vê a corrupção no templo. E Jesus, como Deus, via o que estava à frente e o que estava por trás. E como Deus, o que ele via por trás das cortinas? Os sacerdotes que faziam a conferência dos animais para o sacrifício, dizia para um: não, esse animal aqui está com defeito, ele não serve, tem que comprar outro. Aí pegava aquele animal e ia lá para trás do templo. O mesmo animal que um sacerdote dizia que estava com defeito, esse animal era lavado, trazido de volta e colocado de novo para vender. Esse mesmo animal que alguém disse que estava com defeito, agora está bom. O que Jesus fez? Derrubou as mesas do cambista e gritou: vocês estão transformando a casa de oração em lugar de ladrões e salteadores. Ira.
O próprio apóstolo Paulo, um capítulo anterior, ele fica irado com a exploração de uma jovem possessa. Explorava essa jovem para obter lucros. Diante desse quadro, irmãos, diante desse versículo, eu tenho algo a refletir com você nessa noite. Independente se você é salvo ou não, independente se você tem certeza da sua salvação ou não, eu quero que você reflita comigo numa coisa: o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça, como ele está? A gente se conforma e vê as coisas erradas e fica quieto. A gente não sente nada, não fala nada. A gente simplesmente se acomoda quando a gente vê alguma coisa errada e não sentimos nada. Amplificando isso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2 que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Será que você fica conformado com o diabo enganando as pessoas? Será que você fica conformado com o diabo acabando com casamentos? Será que você fica conformado com pessoas mergulhadas nas drogas? Será que isso não te incomoda, ver as pessoas escravas de Satanás? Será que não te incomoda ver as pessoas mergulhadas no engano, no engodo, na idolatria, no sofisma de mente? Será que não te incomoda ver as pessoas levando uma vida rasa, rala, sem a presença de Deus? Deixa eu te falar, se você não ficar incomodado, tem alguma coisa errada com você. Porque foi exatamente o sentimento de Paulo quando chegou em Atenas. Ele viu aquela idolatria, o seu espírito ficou mexido. E o que isso tem a ver com o Evangelho? Eu vou te falar, é que uma pessoa incomodada com o engano, ela quer tirar as pessoas que estão no engano. E só existe uma maneira de tirar alguém do engano: pregando Jesus Cristo, testemunhando Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Então preste atenção nisso, querido, querida. Agora estou falando para a igreja, para você que é salvo. Só existe uma pessoa de tirar as pessoas do engano, é pregando a verdade. Porque somente a verdade que é Cristo liberta. Então quando Paulo chega em Atenas, ele chega com a verdade no seu coração. A verdade é Cristo, o mesmo Cristo que trouxe salvação para ele na estrada de Damasco, estava ali com ele. Por isso que Paulo ficou incomodado, e por isso que o seu espírito ficou mexido. A vontade de Paulo é gritar naquele lugar e dizer: Jesus Cristo é salvação, Jesus Cristo é o Senhor. Mas tudo tem a sua hora. Que nesta noite o seu espírito seja mexido, que o seu espírito seja compelido, e que você seja tirado da sua posição de inércia, e que o Senhor te dê oportunidades para você ser instrumento de Deus, para tirar as pessoas do engano, para que as pessoas possam vir para o reino da maravilhosa luz que é Jesus. Esse é o meu desejo para você nessa noite. Mas além do sentimento, o texto diz uma outra coisa muito interessante. O que Paulo fez diante do que ele viu? Ou seja, o que Paulo fez diante de um mundo que não conhecia Deus? Versículo 17 diz assim: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com que se apresentavam. Versículo 18: e alguns filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse tagarela? E outros
parece que é pregador de deuses estranhos. Olha isso. Porque eles anunciavam a Jesus Cristo e a ressurreição. Ainda o versículo 19 diz assim: e tomando levar ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber quem vem a ser isso. Bom, aqui tem dois grupos citados, uns chamados epicureus e outros chamados estoicos. Os epicureus, eles acreditavam, eles criam que tudo era obra do acaso. Criam que a morte era o fim de tudo. Criam na existência dos deuses, mas estes estavam muito longe do mundo. Criam que a principal finalidade do homem deveria ser o prazer. Assim acreditavam os epicureus. Em suma, eles eram politeístas, acreditavam nos deuses, mas não acreditavam no que podia acontecer no mundo dos deuses, porque o homem morreu, acabou. Fazer aqui uma comparação muito absurda, mas é didática. Para eles, a morte de uma pessoa, de uma ameba, é a mesma coisa. Morreu, acabou. Então, se o homem acredita, se eles acreditam que a morte de um ser humano morreu, acabou, você pode aproveitar a vida do jeito que você quiser, que não tem problema nenhum. Assim acreditavam os epicureus. Mas tinha também os estoicos. Eles criam que tudo era literalmente Deus. Eles criam que tudo estava destinado. E eles eram contra a obediência restrita a um Deus. Também criam que o mundo só tinha sentido pelas ideias. Ou seja, para eles, fé não existe. Esses homens vão chamar Paulo de tagarela e vão perguntar: o que você está pregando aí? Agora presta atenção, o que Paulo fez primeiro? Paulo procurou uma sinagoga. Olha o que é a vida de alguém dirigida pelo Espírito Santo. Ele está num lugar, ele está mexido, ele está querendo explodir para pregar o evangelho, mas precisa de oportunidade. Aí o que ele faz? Vai para a sinagoga. Na sinagoga ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa a ensinar. Conhece a palavra, conhece a lei, começa a ensinar. Aí a notícia corre. Notícia ruim corre, mas notícia boa também corre. E daqui a pouco as pessoas falam: quem é esse camarada que está falando na sinagoga aí? Quem é esse tagarela? Ele fala coisas assim que a gente nunca ouviu. Hein? Então vamos levar ele para o Areópago, porque lá ele vai falar quem é esse, que Deus é esse. Oportunidade, irmão. Não sei se você vai receber o que eu vou te profetizar aqui. Profetizar para você. E abra um parênteses para dizer que profetizar não é adivinhação do futuro. Profetizar é alinhar o céu com a terra, a vontade de Deus com a terra. Então quero profetizar para você o seguinte: você que está com seu coração mexido com o que o diabo está fazendo com as pessoas, com o que está no mundo, que Deus te dê oportunidades, que você chega no lugar e as portas se abrem para você, e que daqui a pouco as pessoas vão querer dizer assim: deixa eu ouvir essa pessoa, deixa eu ouvir esse irmão, deixa eu ouvir essa pessoa, esse crente, porque tem alguma coisa que me interessa ouvir. Se você quiser receber isso, irmão, receba, porque Deus vai usar a tua vida poderosamente, não importa o lugar. Afinal de contas, o evangelho é poderoso para destruir fortalezas. Aleluia. Mas não é só isso, vamos caminhar mais. Além de ficar mexido, Paulo vai para a sinagoga, depois para o Areópago,
ele aproveita a sua oportunidade. Mas em terceiro lugar, o texto diz que Paulo vai pregar. E o que Paulo pregou no lugar onde Deus era desconhecido? Presta atenção, olha o que o Espírito Santo está fazendo. Paulo está saindo de Bereia, corrido, perseguido, vai parar em Atenas, chega no lugar, o Espírito está mexido, ele procura oportunidade, da sinagoga vai para o Areópago. Agora a bola está na marca do pênalti. O que ele vai fazer? Pregar. Paulo pregou um sermão de 6 pontos. E fica tranquilo que eu não vou pregar os 6 pontos de Paulo. Mas eu preciso citar para você quais são os 6 pontos do sermão de Paulo. Vou só citar para você. Primeiro, Paulo pregou que Deus não foi criado, mas sim é criador. Você precisa dizer amém por isso, irmão. Ou você não adora esse Deus? Eu vou só citar os tópicos do sermão de Paulo em Atenas. Então vamos lá. Eu vou só citar. E se você adora esse Deus, você vai dizer pelo menos um amém contido. Como diria meu avô, amém de chip gato. Deus não foi criado, mas sim é criador. Esse é o primeiro sermão de Paulo. Dá vontade de pregar, mas não vou só citar. Segundo tópico do sermão de Paulo no Areópago: Deus guia a história. Guia a sua também, irmão. Deus guia a sua história também. A sua história não está solta, não. Tem um Deus no céu que está conduzindo e guiando a sua história. E o final da sua história na terra é o início da eternidade com Ele no céu. Aleluia! Eu posso repetir: o final da sua trajetória, o final da sua história na terra é o início da sua eternidade com Ele. De novo, porque tem gente que acha que não acredita no céu, acha que céu é utopia, por isso você não falou amém. Vou dizer de novo: o final da sua trajetória na terra é o início da sua eternidade com Deus no céu. Irmão, você não crê no céu, não? Os que creem no céu aplaudam o Senhor bem forte. Aleluia! Então diga bem forte assim: Deus conduz a minha história. Aleluia. Terceiro tópico do sermão de Paulo: passam os tempos. Passam os tempos, mas Deus criou o homem de tal maneira que não se esqueceu dele. Pode passar os anos, mas Deus não se esquece do ser humano que Ele criou. Ou seja, Deus criou o homem de tal maneira que Deus está em busca dele insistentemente. Por que você acha que você está aqui? Você está aqui porque o amor de Deus te resgatou. Ele insistiu para que você pudesse encontrá-lo. Com cordas de amor, Ele te laçou. Para o inferno ouvir. Para o inferno ouvir. Diga bem forte: eu fui laçado com cordas de amor, com as cordas do amor de Cristo, para estar junto dele. E hoje eu sou filho dele. Aleluia! Eita glória! Eita glória! O quarto tópico do sermão de Paulo em Atenas: acabou o tempo da ignorância. Eu estou correndo. Acabou o tempo da ignorância. O que significa dizer isso, hein? Eu quero ler com você o versículo 30. É o quarto tópico do sermão de Paulo em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta
os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Sabe o que significa isso? Paulo está chegando em Atenas, tem 30 mil deuses, tem Deus para tudo quanto é lado, e ele abre a boca para começar a falar de Deus, e lá no início do texto diz que Paulo pregou Jesus e a ressurreição. Irmão, quando o nome de Jesus é pronunciado, quando o evangelho é pronunciado, não tem mais ignorância. Vai para o inferno quem quer. Então, se você chegou aqui nessa noite e nunca ouviu falar de Jesus, você está ouvindo agora, acabou o tempo da ignorância. Ignorância aqui é no sentido de não ter conhecimento de. Não é uma depreciação pessoal, é no sentido de não ter conhecimento do assunto, da causa do evangelho. O sermão de Paulo é: vocês não são ignorantes mais não, porque eu acabei de pregar para você que o Senhor desconhecido é o Deus que criou o céu e a terra. E tem mais, Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você não ficasse na ignorância para o resto da vida e não fosse para o inferno. Então acabou a ignorância. Se você for para o inferno, você quem quis. Quinto sermão de Paulo, quinto tópico do sermão de Paulo: o dia do juízo virá. Não tem jeito. Todos nós iremos prestar contas. A gente vive uma vida assim, sem, deixa eu usar o termo, relaxada. A gente acha que não tem que prestar conta de nada. Irmão, até eu, homem, eu tenho que prestar conta na minha casa. Você presta conta ao seu patrão. Você, filho, presta conta ao seu pai e sua mãe. Prestação de contas faz parte da vida, aqui e na eternidade. A igreja, um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo, e Cristo vai saber quantas almas você ganhou, quantos discípulos você fez, quantas pessoas você abençoou. Senão não tem galardão. Para os ímpios, um dia, uma tela que não é essa aqui, é uma tela de 50D, 60D, essa tela vai se abrir e Deus vai apontar o pecado da humanidade. Só que não tem mais jeito, é juízo eterno. Então Paulo está dizendo para os atenienses: o juízo vai vir, só tem um jeito de não passar pelo juízo, é conhecendo a salvação em Jesus Cristo. Então diga bem forte: eu louvo ao Senhor. Diga bem forte, irmão: eu louvo ao Senhor, porque eu vou prestar contas. Irmão, você tem que melhorar isso aí, por favor, irmão. Diga assim, diga bem forte: eu louvo ao Senhor, porque eu vou prestar contas das obras, mas no juízo não vou precisar, porque o meu advogado vai estar do meu lado, e ele também rasgou a minha dívida. Eu não devo nada para o pecado, nem para a morte, e nem para o diabo. Eu sou livre. Aplauda bem forte a Ele. Eita glória. Tribunal de Cristo não tem jeito. Trabalha, irmão. Se você não trabalhar, não tem galardão, não. Está pensando que só pastor prega o evangelho? Sexto tópico do sermão de Paulo. Esse aqui é o último tópico. A prova da supremacia de Cristo e da sua ressurreição. Eu vou traduzir de forma diferente. Está no versículo 31. Porquanto
tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Esse varão é Cristo. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Sabe o que Paulo está dizendo para os atenienses? Vocês não sabem onde estão os deuses de vocês? Eu sei onde está o meu. O de vocês estão por aí, segundo a filosofia de vocês. O meu não. O meu passou pela cruz, foi para o túmulo, mas ressuscitou. Ele vive para todos sempre. Sabe o que Paulo está dizendo? A fé de vocês não tem fundamento, a minha tem. A minha fé é fundamentada no Cristo, que morreu e ressuscitou. Aí, irmão, você tem que falar bem forte isso aí, senão vou para casa. Diga comigo, a minha fé tem uma razão. E a razão da minha fé é o meu Jesus, que morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, me dando a esperança de que um dia ressuscitarei com Ele. Aleluia! Ei, aplauda bem forte a Ele aí, irmão. Ei, glória a Deus. Em último lugar, qual o resultado da pregação de Paulo em um lugar que não conhecia Deus? Vamos ao texto? Versículo 33. Assim Paulo saiu do meio deles. Olha, versículo pequeno. Entre os filósofos tem uma coisa interessante. Sabe assim, entre os sábios e filósofos tem duas coisas interessantes que sábios e filósofos não suportam. Sabe aquela, eu estou muito boleiro hoje, né? A frase Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Tem duas coisas que sábio e filósofo tinham que engolir. Primeiro, um negócio chamado maêutica. O que é maêutica? Uma resposta, alguém que perguntava alguma coisa e essa pessoa respondia com uma resposta, com uma pergunta. Alguém perguntava algo e essa pessoa, ao ouvir a pergunta, respondia com uma outra pergunta. Vou dar um exemplo para você. Jesus usou maêutica. Perguntaram a Jesus: Jesus, o batismo de João é do céu ou da terra? Pergunta. Aliás, Jesus que pergunta, né? O batismo de João é do céu ou da terra? Eles não tiveram resposta. Como não tiveram resposta, aquele que faz a pergunta e não tem resposta é considerado superior. Então, quando alguém você fazer uma pergunta a alguém, essa pessoa estiver te perguntando ou te indagando com uma outra pergunta, essa pessoa está usando maêutica com você. Quer testar seu conhecimento. Então é melhor você ter resposta, certo? Mas tem outra coisa que deixava sábio o filósofo irado. Essa Paulo usou. Versículo pequenininho, 30, dá uma de mineiro aqui, pequenininho. E assim Paulo saiu do meio deles. Sabe o que é isso? Alguém que está tão convicto de uma verdade, que ele fala a verdade, vira as costas e vai embora. Decidam agora vocês aí. Sabe quem fez isso? O profeta Isaías. Ezequias, arruma a tua casa, senão você vai morrer. Virou as costas e foi embora. A Isaías Deus mandou voltar. A Paulo Deus não mandou voltar não. Paulo virou as costas e foi embora.
resultado. Resultado. 3 resultados. Eu vou só ficar com o último, porque teve gente que não recebeu a palavra, teve gente que falou assim: vamos conversar depois sobre isso. Mas teve gente, diz o texto, no versículo 34, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o evangelho é tão poderoso, que ainda que tenha alguém que rejeita esse evangelho, tem sempre alguém que vai entender a verdade absoluta do evangelho. E qual é a verdade absoluta do evangelho? Jesus Cristo salva, batiza e leva para o céu, e faz do homem pecador filho de Deus. Você está aqui por causa dele. Você é resultado da pregação que você ouviu de alguém. Então, louve a Deus, porque um dia alguém falou de Cristo para você. Eu quero concluir essa mensagem, porque a expressão do texto é Deus desconhecido. Os atenienses não conheciam esse Deus. E eu tenho uma pergunta a fazer com você, para você. É mais uma pergunta muito, mas muito reflexiva. Você conhece Deus de verdade? Porque estamos falando de um povo ateniense que não conhecia Deus. Isso é muito óbvio. Eles estavam mergulhados na idolatria. E a idolatria é a mãe de todos os pecados. Mas hoje, que data é hoje? Hoje são 6. Hoje, 6 de outubro de 2024. Você está num ambiente onde Deus foi adorado, louvado, está sendo pregado. Um ambiente onde ele foi louvado por expressões de arte. Ali, expressão de arte. O quadro é meu, hein? Mas será que você conhece Deus mesmo? Pastor, eu conheço Deus. Conhece? Olha, eu tenho pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou chamar isso de quê? 8 verdades que revelam que você conhece Deus, permita-me a redundância, de verdade. Vamos lá? Você conhece Deus mesmo? Podemos dizer que conhecemos a Deus. Isso é para quem conhece Deus. Podemos dizer que quem conhece a Deus, ou conhecemos a Deus, quando abrimos mão de tudo para buscar a presença dEle, a santidade dEle e a palavra dEle. Você conhece Deus de verdade? Então, se você conhece Deus de verdade, você é uma pessoa que abre mão de tudo para buscar a presença dEle, a santidade dEle, a palavra dEle. Isso com disciplina e sacrifício pessoal. Se você faz isso, você conhece Deus. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando saímos da presença dEle, diferente quando entramos. Quando você entra na presença de Deus, você sai como? Do mesmo jeito? Ou diferente? Se você sai diferente da
da presença de Deus. Quando você entrou, você conhece Deus. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando nosso coração se torna miserável e quebrantado diante dele. Vou repetir. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando nosso coração se torna miserável e quebrantado diante dele. Porque quando a glória dele vem, a gente não pula, a gente se ajoelha e se quebranta, ainda que podemos pular de alegria. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando somos tomados pelo Espírito Santo. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando queremos prosseguir em conhecê-lo. Oséias 6, prossigamos em conhecer o Senhor. O que você conheceu de Deus hoje não é suficiente. Tem mais dele para a sua vida. Então amanhã você vai buscar mais ainda, porque Deus vai dar mais ainda da sua presença. Podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando nosso caráter reflete o caráter do Filho dele. Se o seu caráter é o reflexo do caráter do Filho dele, você conhece ele. Porque ele disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo você me vê e você não viu o Pai? Porque Filipe indagou: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, eu estou caminhando com você há 3 anos e você não conhece o Pai? Se você me vê, vê o Pai. Se o seu caráter reflete o caráter do Filho, você conhece Deus. Podemos dizer que conhecemos a Deus quando amamos, perdoamos e cuidamos de pessoas. Isso aqui é sério. Você conhece Deus que você não vê? Então você tem que cuidar, perdoar, amar pessoas que você vê. Porque se você diz que ama Deus que não vê, e não ama, não cuida, não perdoa pessoas que você vê, você não conhece Deus. Assim diz o apóstolo João. E por último, podemos dizer que conhecemos Deus de verdade quando amamos e nos envolvemos com a missão de Cristo. E qual foi a missão de Cristo? Amar o pecador e se entregar por ele. Hoje, nós amamos os pecadores e nos entregamos à missão de Cristo. E eu termino essa mensagem pedindo a você para olhar para a tela. É imaginário, porque não tem como eu fazer isso, não tem como eu tirar essa preposição aqui, o de. Mas mentalmente você tira. Porque você não está num ambiente qualquer. Você não está num ambiente onde tem um altar dedicado a um Deus desconhecido. Você está em um lugar onde Deus aqui, Ele é um Deus conhecido. Então você não pode sair daqui nessa noite tendo atitude de quem não conhece Deus. Você precisa sair daqui nessa noite tendo atitude de quem conhece Deus. Eu termino essa mensagem dizendo que se Paulo estivesse passando por aqui hoje, e se ele pudesse olhar para mim e para você, ele diria que nós somos altares de um Deus conhecido ou altares de um Deus desconhecido?
A Bíblia diz que nós somos pedra. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens. É o texto aqui de Atos 17, que também é o texto de Romanos, que é o texto de Abacuque. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque um dia Ele mudou de endereço. Ele habitava em templos feitos por mãos humanas. E o último templo feito por mãos humanas foi o templo de Herodes, no tempo de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, um véu de 9 metros de altura, de 11 metros de altura por 9 de largura, com 3 dobras de linho retorcido, rasgou de alto a baixo. E o Deus que habitava por trás das cortinas desse templo, no Antigo Testamento, porque no templo de Herodes não tinha nada, esse Deus agora muda de endereço. Ele sai de casa feita por mãos humanas e passa a habitar em casas feitas pela sua mão. Essa casa é você. Essa casa sou eu. Eu sou. Você é. Nós somos altares de um Deus que nós conhecemos e de um Deus que somos conhecidos dele. Nós chamamos esse Deus de quê? Abba. Abba. Pai. Paizinho querido. E esse Deus está aqui nessa noite para te abraçar. Porque a melhor palavra que define pai e filho é relacionamento. Você está em um lugar onde o Abba está presente. Foi adorado, foi louvado, é adorado, é louvado, mas agora ele está aqui para te abraçar. E o abraço de Deus tem 2 nomes. Primeiro, Evangelho. Segundo, graça. Talvez você precise ser abraçado pelos 2. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e inclinasse a sua cabeça. Talvez esteja falando aqui alguém que ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho foi pregado para você hoje. Sabe, o Senhor quer te abraçar, quer te trazer para perto dEle, quer habitar no seu coração, quer habitar na sua vida, quer morar dentro de você. O que você precisa fazer? Abrir seu coração para Ele entrar e pedir a Ele: Senhor, entra no meu coração, faz em mim morada. Com os teus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, se você tem essa convicção de fé, de que você hoje precisa dessa salvação, não deixe essa oportunidade passar, é agora. O Senhor quer te abraçar com a sua graça, com o seu amor. O Senhor Jesus quer entrar no seu coração hoje. Então diga para Ele, aonde você está: Jesus, entra no meu coração, me perdoa dos meus pecados. Jesus, me dê a salvação que eu não mereço, me purifica,
me dê a certeza da vida eterna. Me torna seu discípulo e filho de Deus Pai. Eu quero te dar uma oportunidade. Se você está abrindo o seu coração para Jesus aí, o Espírito Santo está falando com você, para você abrir o coração para Jesus. Se você orou, se você está entregando a sua vida a Cristo, eu quero te dar uma oportunidade de você se manifestar. Mas para quê? Para que os céus se alegram com você e nós também possamos alegrar a Deus por sua vida. Se você quer receber a salvação em Jesus, está recebendo a salvação em Jesus, acabou de entregar a sua vida para Ele, eu peço para você levantar a sua mão, que eu quero agradecer a Deus por você. Levanta a sua mão bem alto, se você está entregando a sua vida a Cristo. Deus te abençoe, minha filha. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te abençoe, minha filha. Tem mais alguém que está recebendo essa salvação agora aí? Mais alguém? Alguém? Permaneça com a sua mão erguida só mais um pouquinho. Alguém pode abrir os olhos? Pegar essa pessoa, trazer aqui na frente, por favor. Essa pessoa, essa querida que está com seus dois braços abertos, como se estivesse recebendo um abraço do eterno Pai. Traz ela aqui. Isso, glória a Deus. Obrigado, Zinete. Traz ela aqui, minha filha. Você que levantou a sua mão, traz ela aqui, minha filha. Traz ela aqui. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por 2 almas salvas. Isso. Glória a Deus. Tem mais gente chegando. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso pedir a você que fique aqui perto dessas pessoas, mais pessoas perto dessas lindas pessoas que hoje estão deixando de ser apenas criaturas de Deus e sim filhas de Deus. Mais alguém? Fica aqui perto, dê um abraço aqui nessas pessoas. Irmão, sai do seu lugar, irmão, que isso? Você tem alguma coisa contra abraçar alguém? Ainda mais abraçar alguém que acabou de receber a salvação? Não, né? Glória a Deus. Ah, tem 5 pessoas abraçando, não tem problema, pode 10, 5, 15, 30, não há problema. Glória a Deus por isso. Fique em pé. Isso é o Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde esse Evangelho chega, as portas do inferno recuam. Onde esse Evangelho chega, o diabo perde e Jesus ganha. Onde esse Evangelho chega, chega perdão, chega amor, chega a eternidade. Levanta as suas 2 mãos aos céus e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite mais uma vez a tua graça se manifestou, trazendo salvação a pessoas. Obrigado, Senhor, pela manifestação da sua graça em forma de salvação. Eu peço por essas vidas que estão aqui, por essas preciosas pessoas que estão aqui, bendito seja o Senhor, porque a partir de agora elas estão debaixo da sombra do Onipotente. A partir de agora 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas elas não serão atingidas. Obrigado pela salvação, pelo selo do Espírito Santo, pelo nome escrito no livro da vida do céu, pelo dom eterno da salvação. Obrigado, Jesus, e obrigado pelos teus braços que recebe as tuas filhas em amor, em graça e em misericórdia. E como igreja do Senhor nessa terra, nesta noite,
nos unimos aos anjos dos céus, que fazem festa quando um pecador se arrepende. Nos unimos aos anjos do céu, e no nome de Jesus, nós te glorificamos, e nós aplaudimos o Senhor, e fazemos festa na terra. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para